Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e vamos falar hoje sobre aposentadoria por idade. Afinal de contas, você já deve estar ansioso para se aposentar, não é mesmo? Então vamos começar primeiro pelas damas. O cavalheiro, segura um pouquinho que eu já conto para você o que você precisa para se aposentar. E vou também contar algumas dicas de como você melhorar o valor da sua aposentadoria. Então, mulheres, as damas, quantos anos de contribuições você precisa? 15 anos de contribuições. A idade é 62 anos de idade. Vai ser 62 anos de agora para frente, tá? Isso para as mulheres. 62 anos. Seja 2023, 24, 2025, vai continuar sendo 62 anos. Caso você não tenha completado ainda os 62 anos, vai ter que aguardar um pouquinho. A não ser que você já tenha completado a idade lá nas regras de direito adquirido, mas provavelmente daí você também já vai ter hoje 62 anos de idade. 15 anos de contribuições. E para os cavalheiros, 65 anos de idade e também 15 anos de contribuições, desde que você tenha se inscrito na Previdência antes da reforma previdenciária, que foi ali em 2019. Aqueles 20 anos de contribuições que popularmente estão falando por aí, na verdade são para quem se inscreveu após a reforma, após 2019, ou seja, não é para você que está completando aí logo mais ou já completou os 65 anos de idade. Então, homem que completa este ano ou ano que vem 65 anos, vai precisar de apenas 15 anos de contribuições. E o cálculo, Diego? O cálculo ele começa, tá, com 60% da tua média, ele faz uma média simples, ou seja, é uma média desde julho de 1994 até a data da sua aposentadoria, e desta média ele começa em 60%. Eu sei, é pouco. Na regra anterior, a reforma começava em 85%, e eram os 80% maiores salários. Agora não, agora são 100% maiores, 100% dos salários, só que ele começa com 60% e aumenta aí 2% a cada ano de trabalho que você tiver, além dos 15 anos para as mulheres e além dos 20 anos para os homens, tá? Lembrando que tem uma dica bem legal, que é o seguinte: todo o seu tempo de contribuição você tem que incluir no seu pedido de aposentadoria, tá? Seja um tempo rural, é muito comum você ter tempo de contribuição no teu extrato e não constar no seu extrato, então você tem lá na tua carteira de trabalho, principalmente anos de 1980, anos, 1970, costuma muitas vezes não aparecer no sistema do INSS, então verifique e compare com o seu extrato de contribuições e com isso você pede a inclusão desse teu vínculo de trabalho. Pede também, caso você tenha tempo rural, peça também a inclusão deste tempo no seu pedido de aposentadoria. Tempo militar, você, homem e que serviu o exército, apresenta também aquele seu tempo. Tenho 6 meses, 1 ano, inclui. E eles têm que ser considerados para carência também, tá? Isso é uma dúvida muito comum, que é o seguinte: aposentadoria por idade, ela precisa desses 15 anos. Só que esses 15 anos, eles também têm que ser considerados para carência, que são aqueles famosos 180 meses. Essa carência nada mais é do que aquela contribuição efetivamente paga em dia ou teu tempo trabalhado realmente computado lá no seu tempo. Muitas vezes o INSS não considera para carência. Por quê? Ou porque pagou em atraso, até não aconselho para aposentadoria por idade você querer pagar contribuições em atraso, tá? Às vezes você tem um tempo de auxílio-doença, conta para aposentadoria? Conta, desde que esteja intercalado com atividade posterior ao seu tempo de auxílio-doença. Ou seja,
Você recebeu 1 ano, 2 anos, não importa, o tempo de auxílio-doença acabou, você tem que retornar à sua atividade, seja de carteira assinada ou mesmo contribuindo, uma contribuição como individual, mostrando que você retornou à atividade laboral. Aí o teu tempo de auxílio-doença vai contar. Do contrário, pode acontecer, tá, do INSS não considerar, nem para tempo de contribuição e nem para carência, tá? Muitas aposentadorias são indeferidas, são negadas por falta de tempo de carência. E aí tem que verificar direitinho o porquê que não foi considerado para poder estar recorrendo, seja com pedido judicial, seja um recurso administrativo, mas eu tenho esperança que você vai conseguir a sua aposentadoria. E qual que é a dica para melhorar o valor da aposentadoria? Você tem que incluir o máximo de tempo de contribuição que você tiver, seja rural, seja o tempo de auxílio-doença, tempo militar, algum vínculo de trabalho. Ah, Diego, mas eu só tenho lá 6 meses de tempo na carteira que não foi considerado no INSS. Inclui também. Por quê? Porque hoje, como o INSS, na tua média, ele considera os 100% dos teus salários, considera todos os teus salários, digamos que você tem, além dos 15 anos de contribuições, tenha 20 anos de contribuições, por exemplo. A tua média vai continuar sendo dos 60%. Só que tem um detalhe. Quando você tem além do seu tempo de contribuição, você pode excluir contribuições de valores menores. Tá, Diego? Mas se eu vou excluir, não vai ficar pior o tempo de contribuição? Não. Por quê? Digamos que vai continuar sendo 60% da tua média. Só que você vai conseguir eliminar aqueles teus salários menores. Digamos que você tenha 20 anos de contribuições. Você vai poder escolher desses 5 anos que você tem excedente, você vai poder escolher algum período que você trabalhou na sua vida que os teus salários eram menores, deixando apenas para fazer a média dos seus tempos de contribuições de salários maiores. Então, isso pode sim aumentar a sua média. Se você não sabe se isso vai lhe ajudar ou não, peça para um profissional analisar. Ele vai fazer um cálculo e vai te dizer, olha, tem essa possibilidade, vai aumentar, excluindo aqui tantos salários, dá para verificar quais salários é melhor para excluir, você vai conseguir uma aposentadoria de um valor melhor. E uma curiosidade bem importante, a pessoa que se aposenta por idade, ela pode sim ter um valor de aposentadoria maior do que salário mínimo. Não é só na aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, a aposentadoria por idade mesmo, ela é mediante contribuição. Então, pode tanto sair como salário mínimo, mas pode, inclusive, se aposentar no teto máximo da Previdência. Sim, é possível. Claro que vai depender da sua média de contribuições, vai depender do seu tempo de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição, melhor. Inclusive, agora tem a revisão da vida toda, o pessoal me pergunta, mas Diego, então quer dizer que agora com a revisão da vida toda eu consigo incluir salários e tempo de contribuições antes de 1994? Então, é o seguinte, tá? O tempo de contribuição você inclui os períodos antes de 94, todo o seu tempo de contribuição você vai levar para a sua aposentadoria. Agora, os salários de contribuições antes de 1994, infelizmente, após a reforma, quem se aposentar agora, por exemplo, não vai ter considerado os seus salários. Acho injusto? Acho, mas infelizmente com a emenda constitucional que teve da reforma após novembro de 2019, quem se aposentar nas regras posteriores à reforma não vai conseguir incluir os salários antes de 94. Mas o tempo de contribuição, sim, este você vai conseguir. Inclusive, eu tenho um artigo completo, eu tenho até um checklist dos documentos para você que busca
fazer a revisão da vida toda, e tenho também dicas da aposentadoria por idade, lá no meu site é bem fácil achar. Basta pesquisa pelo meu nome mesmo, Diego Ribeiro, Advocacia Previdenciária, no Google, que já vai aparecer lá o meu site. Eu já deixei bem na página principal a aposentadoria por idade e a revisão da vida toda. E quem não tem os 15 anos de contribuições e tem a idade, quer se aposentar? Existe. Aí não é aposentadoria por idade, tá? Então, você que tenha 65 anos, aí existe um benefício assistencial, que é o chamado LOAS. Esse é para quem não tem os 15 anos e também não tem renda e que busca ter um amparo com a idade. Ele é um benefício no valor de um salário mínimo, ele é um benefício bem interessante. Claro que ele não é aposentadoria por idade, tem algumas exceções. Por exemplo, esse benefício assistencial, a mulher só consegue com 65 anos de idade e não pode estar recebendo pensão por morte. O homem, 65 anos de idade. Diferente já da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade você consegue, a mulher, com 62 anos de idade e o homem com 65 anos. E tem nesse benefício assistencial, tem que ver também a questão da renda do grupo familiar. Tem alguns outros detalhes. E esse sim fica só na aposentadoria por idade. Diferente da aposentadoria. Esse fica só no valor de um salário mínimo, né? Diferente da aposentadoria por idade, que você pode ter valores acima de um salário mínimo. Então, veja que são diferenças. Por exemplo, esse benefício assistencial ele não gera pensão por morte. Já a aposentadoria por idade gera pensão por morte, tem 13º. Então, é muito mais vantajoso você ir atrás da sua aposentadoria por idade. Se você trabalhou no meio rural, lá antigamente, junto aos pais, você pode incluir também esse tempo para cálculo da sua aposentadoria. Inclusive, é chamado de aposentadoria por idade híbrida. E é bem interessante. E a aposentadoria por idade híbrida, inclusive, pode ficar também acima de salário mínimo. Então, veja que tem várias situações. E é muito comum, tá, o INSS não considerar o teu tempo rural na aposentadoria. Daí você tem que analisar bem certinho a questão, porque pode sim estar recorrendo. Seja para considerar como tempo de contribuição, seja para considerar como carência, que são requisitos aí para a sua aposentadoria por idade. Está gostando? Deixa um comentário, escreva alguma coisa abaixo aí. Diego, estou gostando, sou um cavalheiro e vou buscar aposentadoria este ano, ou estou buscando. Me conte abaixo. Então tá, eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e desejo tudo de bom com a sua aposentadoria, que você tenha muito sucesso com o seu pedido junto ao INSS. E peço para que, se gostou, compartilhe com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, dama, que busca se aposentar logo mais. Está bem? Grande abraço e até mais.